Na nossa análise anterior, nós mencionamos um termo bem peculiar, Sargability. O nome pode até soar acadêmico ou meio complexo, mas o conceito por trás dele é puramente prático e, honestamente, vital para qualquer sistema que a gente constrói. Basicamente, uma condição é considerada sargable quando o SQL Server consegue ir direto ao ponto usando um índice de forma eficiente, realizando o que chamamos de index seek. Quando essa condição não é sargable, a performance simplesmente desmorona, porque o motor é forçado a abandonar toda a inteligência do índice. O resultado de ignorar essa mecânica é totalmente binário. Ou a query faz um index seek, navegando de forma cirúrgica pela estrutura de dados para achar exatamente o que precisa, ou ela é rebaixada para um index scan, ou melhor, um scan. E o que é esse scan? Significa que o motor vai ter que ler a tabela inteira, linha por linha, do começo ao fim. Em ambientes de desenvolvimento, isso passa batido, mas em tabelas com milhões de registros, a sobrecarga é gigantesca e a aplicação simplesmente trava. Para fugir desse desastre na arquitetura, existe um princípio básico, uma verdadeira regra de ouro para qualquer pessoa que escreve queries. A regra é esta: deixe a coluna isolada, completamente sozinha, em um dos lados do operador, seja um sinal de igual, de maior ou menor. A gente jamais deve aplicar funções, cálculos matemáticos ou conversões de tipo em cima da coluna. Ela precisa chegar ao motor do banco totalmente limpa. Partindo para o exemplo 1, conversão implícita. É aqui que a gente vê como a violação dessa regra acontece no mundo real. Esse é um dos erros mais comuns nas arquiteturas modernas e um autêntico assassino silencioso de performance, muitas vezes inserido sem intenção quando usamos ORMs mal configurados. A mecânica dessa falha acontece lá na hierarquia de tipos de dados. Imagina que a coluna na nossa tabela foi desenhada e definida como varchar, mas na hora da execução, o framework ou RM envia o parâmetro de busca no formato padrão nvarchar, que suporta caracteres Unicode. O problema é que para o SQL Server, o nvarchar tem uma precedência maior que o varchar. Como ele não consegue comparar os dois diretamente, ele decide por conta própria converter cada uma das linhas da tabela para nvarchar. Nisso, o índice fica inválido e a query resulta um pesado index scheme. Contrastando os cenários, dá para ver perfeitamente como a solução técnica é direta. No script da esquerda, que gera o ILEXCAN, o desalinhamento dos tipos acaba cegando o otimizador. Já na versão refatorada à direita, o problema se resolve instantaneamente. É só garantir que o tipo do parâmetro que a aplicação envia seja rigorosamente idêntico ao tipo da coluna do banco de dados. Ajustando isso, a conversão para e a busca volta a usar o índice. Avançando para o exemplo 2, manipulação de strings e funções. Muitas vezes surge a necessidade de filtrar os registros por um pedaço de uma palavra. A intenção é ótima, mas dependendo da ferramenta escolhida, o índice é completamente invalidado nos bastidores sem a gente perceber. Analisando os códigos, no lado esquerdo temos a abordagem ruim, o uso da função left para extrair os 3 primeiros caracteres da coluna nome. Do lado direito, vemos a abordagem refatorada e correta, usar o operador like com o caractere coringa apenas no final da string. Visualmente, a diferença no código é bem sutil, mas para o hardware do servidor, a diferença é brutal. E por que a abordagem da esquerda usando funções é tão prejudicial? Porque ao embutir a coluna na função left, o SQL Server é instruído a calcular o recorte do texto para absolutamente todas as linhas da tabela antes de sequer tentar fazer a comparação. É um convite para o scan. Já o uso do like com a porcentagem no final permite que a navegação continue respeitando a árvore balanceada do índice, garantindo um acesso super rápido aos dados. Chegamos ao exemplo 3, cálculos matemáticos invertidos. A gente está falando de um erro super simples, um tropeço básico de álgebra no momento de montar a restrição, mas que custa incrivelmente caro em tabelas volumosas. Repara na lógica aqui. Na sintaxe ruim à esquerda, a expressão diz que a coluna valor somada a 10 deve ser maior que 100. Ou seja, a regra de ouro foi quebrada porque a coluna não está sozinha. Na sintaxe refatorada à direita, a gente apenas move esse cálculo para o lado da constante, deixando o valor maior que 90. O filtro lógico é idêntico, mas a execução no motor muda da água para o vinho. Isso acontece porque quando a matemática fica do lado da coluna, o banco é obrigado a ler o valor atual de cada linha, aplicar a soma e só depois conferir se o resultado passa na restrição. Esse processamento linha a linha queima ciclos preciosos do processador e inviabiliza as leituras otimizadas. Quando a gente isola a coluna, o motor confere o índice diretamente e sem esforço. Então, qual é o raciocínio diagnóstico que um bom profissional deve ter em mente?
Abriu um plano de execução e encontrou um operador de IndexCAM onde, pelo desenho estrutural da tabela, deveria ter um SIC. Faça uma pausa. O problema muito provavelmente não tem nada a ver com a infraestrutura. O foco precisa ir direto para a sintaxe do código, especificamente para a cláusula where das query. Existe um checklist mental muito rápido que ajuda demais nessa revisão. Ponto 1. Tem alguma função aplicada na coluna filtrada? Ponto 2. O tipo de dado do parâmetro bate com o da tabela ou existe uma conversão mascarada acontecendo? Ponto 3. Tem alguma conta ou cálculo numérico invadindo o espaço da coluna? Se a resposta for sim para qualquer um desses itens, a query não é searchable. No fim do dia, construir uma arquitetura eficiente não é sobre escalar hardware de forma irracional. A performance drástica não vem de servidores mais caros, mas de queries que permitem ao motor do banco trabalhar do jeito que ele foi projetado, indo direto ao dado. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal, compartilhe com os colegas e dê um like.